Brasil, construtor de ruínas. O homem mediano chega ao poder. Em 1º de janeiro de 2019, o Brasil passou a ter como presidente um personagem que jamais havia ocupado o poder pelo voto. Jair Bolsonaro é um homem que não pertence às elites políticas, econômicas ou intelectuais, nem fez nada de excepcional. Esse homem mediano representa uma ampla camada de brasileiros. É necessário aceitar o desafio de entender o que ele faz ali. E com que segmentos da sociedade brasileira se aliou para desenhar um governo que une forças distintas que vão disputar a hegemonia. Embora existam várias propostas e símbolos do passado na eleição de Bolsonaro, a configuração encarnada por ele é inédita. Neste sentido, Bolsonaro é uma novidade, ainda que, para a maioria dos brasileiros que não votou nele, seja difícil de engolir. Bolsonaro encarna também o primeiro presidente de extrema-direita da democracia brasileira. O homem ordinário chegou ao poder. O que significa? Não é fácil dizer o que Bolsonaro é. Em seu significado mais amplo, este que o faz ascender ao poder. Em 4 de janeiro de 2019, quando foi publicado um artigo meu com as ideias que passo a desenvolver agora, eu afirmava que o homem mediano chegava ao poder pela primeira vez. Me decidi por essa palavra depois de flertar por algum tempo com a palavra comum. O homem comum chega ao poder. Comum é uma palavra cara ao jornalismo que eu faço. Tenho um livro sobre a extraordinária vida comum. Associar comum a Bolsonaro me era penoso e parecia incorreto. Além disso, representar o homem comum é um sonho de muitos políticos e poderia soar como uma síntese elogiosa. Médio também me parecia impreciso por ser demasiado neutro, referindo-se apenas ao que está no meio. Optei por mediano, por acrescentar 1 ou 2 tons pejorativos a médio, mas sem chegar ao medíocre. Quando Lula chegou ao Palácio do Planalto pela primeira vez, em 2002, depois de 3 derrotas consecutivas, foi um marco histórico. Quem testemunhou o comício da vitória na Avenida Paulista, tendo votado ou não em Lula, compreendeu que naquele momento se riscava o chão do Brasil. Não haveria volta. Pela primeira vez, um operário, um líder sindical, um homem que fez com a família a peregrinação clássica do sertão seco do Nordeste para a industrializada São Paulo de concreto, alcançava o poder. Alguém com DNA do Brasil, como diria sua biógrafa, a historiadora Denise Paraná. O Lula que conquistou o poder pelo voto tinha um sentido de excepcionalidade. Homem do povo, sem dúvida, mas excepcional. Os eleitores que representavam a maioria da população se identificavam com Lula, o reconheciam como alguém como eles, o que os aproximava. Ao mesmo tempo, o reconheciam como alguém melhor do que eles, o que fazia com que Lula merecesse seu voto. Lula era igual e diferente, igual e melhor. E por isso poderia liderar. Este tornou-se o seu trunfo junto às camadas populares. Mesmo a imprensa mais conservadora o reconheceu na campanha de 2002 como um líder brilhante, que comandou as greves do ABC Paulista no final da ditadura militar e se tornou a figura central do novo Partido dos Trabalhadores, criado para disputar a democracia que retornava depois de 21 anos de ditadura. Independentemente da opinião que cada um possa ter dele hoje, é preciso aceitar os fatos. Quantos homens com a trajetória de Lula se tornaram Lula? Lula era o melhor entre os seus. O melhor entre aqueles que os brancos do Sul discriminavam com a pecha de cabeça chata e, mais tarde, Jair Bolsonaro reproduziria como Paraíba, ao atacar os governadores do Nordeste. Se a origem e o percurso de Lula levavam uma enorme novidade ao poder central de um dos países mais desiguais do mundo,
a ideia de que aquele que é considerado o melhor deve ser o escolhido para governar atravessava a política e o conceito de democracia. Não se escolhe qualquer um para comandar o país, mas aquele ou aquela em quem se enxergam qualidades que o tornam capaz de realizar os anseios da maioria. Nesse sentido, não havia novidade. Quando parte das elites se sentiu pressionada a dividir o poder para manter o poder, e depois da Carta ao Povo Brasileiro assinada por Lula, garantindo a continuidade da política econômica, era o excepcional que chegava ao Planalto pelo voto. O que a chegada de Lula ao poder fez pelo Brasil e como influenciou o imaginário e a mentalidade dos brasileiros é algo que merece todos os esforços de pesquisa e análise para que se alcance a justa dimensão. Mas grande parte já foi assimilada por quem viveu e por quem cresceu nesses tempos. Os efeitos do que Lula representou apenas por chegar lá sequer são percebidos por muitos, porque já foram incorporados, já estão. Marina Silva, derrotada nas últimas 3 eleições consecutivas, seria outra representante inédita de uma parcela da população que nunca ocupou a cadeira mais importante da República. Diferentemente de Lula, Marina encarnaria outro segmento de brasileiros, muito mais invisível, representado pelos povos da floresta. Ela carrega no corpo alquebrado por contaminações e também por doenças que já não deviam existir no Brasil, uma experiência de vida totalmente diversa de alguém como Lula e outros pobres urbanos. Mas este é o passado de Marina. A mulher negra que se alfabetizou aos 16 anos e trabalhou como empregada doméstica depois de deixar o seringal na floresta amazônica. E empreendeu uma busca pelo conhecimento acadêmico e hoje fala mais como uma intelectual da universidade do que como uma intelectual da floresta. Também deixou a Igreja Católica ligada à teologia da libertação para se converter numa evangélica que demonstrou relutar em instrumentalizar a religião nas eleições, o que foi feito sem nenhum prurido por vários pastores neopentecostais e mesmo por quem nunca foi religioso. Em minhas andanças pelas Amazônias, ficou bastante claro que os povos da floresta pouco se identificam com Marina Silva. Há algo que já não se completa. Mesmo tendo sido afetada às vezes dramaticamente pela política do PT para a Amazônia, a maioria parece se sentir mais próxima de Lula do que de Marina. Empurrava para Dilma Rousseff toda a culpa por obras como a hidrelétrica de Belo Monte e por outras arbitrariedades cometidas bem antes da sua presidência para justificar a intenção de votar em Lula, caso ele pudesse ter sido candidato em 2018. Dilma era culpada de tudo de ruim que havia acontecido na Amazônia. Lula só era culpado de tê-la escolhido. Se Marina tivesse conseguido chegar ao poder, ela representaria toda essa complexa trajetória, mas também encarnaria uma excepcionalidade entre os seus. Quantas mulheres com o percurso de Marina se tornaram Marina? Jair Bolsonaro, filho de um protético do interior paulista, oriundo de uma família que poderia ser definida como de classe média baixa, não é representante apenas de um estrato social. Ele representa mais uma visão de mundo. Não há nada de excepcional nele. Cada um de nós conheceu vários Jair Bolsonaro na vida, ou tem um Jair Bolsonaro na família. Durante as várias fases republicanas do Brasil, a candidatura e os candidatos foram acerto das elites que disputavam o poder, ou resultado de uma disputa entre elas. O mais popular presidente do Brasil do século XX, Getúlio Vargas, que em parte de sua trajetória política foi também um ditador, era um estancieiro, filho da elite gaúcha. Os presidentes apenas medianos durante a República eram, por regra, homens oriundos de algum tipo de elite e alicerçados por ela.
Os privilégios e interesses de classe eram então impostos sobre qualquer outra razão. Lula foi exceção, e Bolsonaro é exceção. Nenhum deles pertence a nenhuma elite. Ambos, porém, são opostos. Não apenas por um ser de centro-esquerda e outro de extrema-direita, mas porque Bolsonaro rompe com a ideia da excepcionalidade. Em vez de votar naquele que reconhece como detentor de qualidades superiores, que o tornariam apto a governar, como aconteceu com Lula, quase 58 milhões de brasileiros escolheram um homem parecido com seu tio ou primo, ou consigo mesmos. Essa disposição foi bastante explorada pela bem-sucedida campanha eleitoral de Bolsonaro, que apostou na vida comum, falseando o cotidiano prosaico, o improviso e a gambiarra das comunicações do candidato com seus eleitores pelas redes sociais. Bolsonaro não deveria parecer melhor, mas apenas igual. Não deveria parecer excepcional, mas comum. A mesma estratégia foi mantida depois de eleito, com a mesa cuidadosamente bagunçada de café da manhã, como quem recebeu John Bolton, o conselheiro de segurança nacional do presidente americano Donald Trump. Nesse sentido, Bolsonaro jamais pode ser considerado o Trump brasileiro. Trump, além de pertencer a uma parcela muito particular das elites americanas, tem uma trajetória de destaque. Bolsonaro não. Como militar, só se notabilizou por quebrar as regras ao dar entrevista para a revista Veja reclamando do valor dos soldos. Depois, foi empurrado para a reserva porque, junto com os outros celerados, tinha um plano para colocar bombas nos quartéis. Só não foi condenado porque a justiça militar protege os seus. Como parlamentar por quase 3 décadas, Bolsonaro conseguiu aprovar apenas 2 projetos de lei. Era mais conhecido como um personagem burlesco e criador de caso. Quando Tiririca foi eleito em 2010, por exemplo, sua grande votação foi interpretada como a prova de que era necessária uma reforma política urgente. Mas Tiririca foi um grande palhaço, num mundo difícil para a profissão desde a decadência dos circos. Tiririca conseguiu encontrar um caminho na TV, fazer seu nome e ganhar a vida. Não é pouco. Bolsonaro não. O grande achado foi se eleger deputado e conseguir continuar se elegendo deputado. Em seguida, colocar 3 filhos, homens, no caminho dessa profissão altamente rentável e com muitos privilégios. A família Bolsonaro é um clã de políticos profissionais que, nessa eleição, conseguiu um número assombroso de votos, mas não pela excepcionalidade de seus projetos e ideias. O novo presidente do Brasil passou quase 3 décadas como um político daquilo que o Congresso brasileiro se chama baixo clero, grupo que faz volume, razão pela qual tem força, mas não detém influência nem arquiteta as grandes decisões. A alcunha é uma alusão injusta ao clero religioso que faz o trabalho miúdo, de base, o mais difícil e persistente, seguidamente perigoso, no mundo das igrejas. O próprio Bolsonaro já comentou que não tinha prestígio. Quando disputou a presidência da Câmara, em 2017, apenas um ano antes de se eleger presidente do país, só obteve 4 votos dos mais de 500 possíveis. Em 2011, chegou a afirmar, em discurso no plenário, "Eu não sou ninguém aqui." Os deputados de baixo clero descobriram a sua força nos últimos anos e também como podem se locupletar, inuindo-se e fazendo número a favor dos interesses que lhes beneficiam, ou simplesmente chantageando com seu voto. Bolsonaro é dessa estirpe. Um ano antes da sua eleição, poucos acreditavam que ele poderia se tornar presidente. Parecia impossível que alguém que dizia as barbaridades que ele dizia poderia se eleger para o cargo máximo do país. O que se deixou de perceber é que quase todos tinham um tio ou um primo exatamente como Bolsonaro.
Já em 2014, essa evidência se tornou explícita nos almoços de domingo ou nas datas festivas de família. Mas ainda assim parecia apenas uma continuação do que as redes sociais já tinham antecipado, ao revelar o que realmente pensavam pessoas que até então pareciam razoáveis. Deixou-se de enxergar, talvez por negação, o quanto esse contingente de pessoas era numeroso. Os preconceitos e os ressentimentos recalcados em nome da convivência eram agora liberados e fortalecidos pelo comportamento de grupo das bolhas da internet. As redes sociais permitiam desrecalcar os recalcados, fenômeno que tanto beneficiou Bolsonaro. Falar de política tornou-se um esporte mais popular do que o futebol, este cada vez mais elitista. Os gritos das pessoas que ocuparam o gramado da Esplanada dos Ministérios, em Brasília, foram a parte mais reveladora da posse de Bolsonaro, em 1º de janeiro de 2019. Eufórica, a massa berrava: WhatsApp, WhatsApp, Facebook, Facebook. Quem quiser compreender esse momento histórico terá que passar anos dedicado a analisar a profundidade contida no fato de eleitores berrarem o nome de um aplicativo e de uma rede social da internet, ambos do bilionário americano Mark Zuckerberg, na posse de um presidente que as elegeu como um canal direto com a população e deu a isso o nome de democracia. Bolsonaro representa, e muito, um tipo de brasileiro que se sentia acuado há bastante tempo, e particularmente nos últimos anos, e que estava dentro de cada família, quando não era essa a família inteira. Todas as famílias gostam de se pensar como diferentes, ou, pelo menos, melhores, ou piores, conforme o ponto de vista, que as outras. A experiência de um confronto político determinado pelos afetos, ódio, amor, etc., nestas eleições deixou marcas profundas. Não engendrasse tantas possibilidades destruidoras para o país, o fenômeno Bolsonaro seria bastante fascinante quando olhado como objeto de estudo. Surgiram algumas hipóteses para compreender como o mediano entre os medianos se tornou presidente. As pesquisas de intenção de voto mostraram que Bolsonaro era o preferido especialmente entre os homens e especialmente entre os brancos e especialmente entre os que ganhavam mais. Isso não significa que não tenha tido uma votação significativa entre as mulheres, os negros e os que ganhavam menos. Se não tivesse, Bolsonaro não conseguiria se eleger. Mesmo no Nordeste, a única região do Brasil em que perdeu para Fernando Haddad, no segundo turno das eleições, Bolsonaro recebeu uma votação significativa. Jair Bolsonaro representa, principalmente, o brasileiro que nos últimos anos sentiu que perdeu privilégios. Nem sempre os privilégios são bem entendidos. Não se trata apenas de poder de compra, o que é determinante numa eleição, mas daquilo que dá chão a uma experiência de existir, aquilo que faz com que aquele que caminha se sinta em terra mais ou menos firme, conheça as placas de sinalização e entenda como se mover para chegar aonde precisa. Várias interrupções perturbaram esse sentimento de caminhar em território conhecido, em especial para o homem branco e heterossexual. As mulheres disseram a eles, com uma ênfase inédita, que não seria mais possível fazer gracinhas nas ruas, nem assediá-las no trabalho ou em qualquer lugar. A violência sexual foi exposta e reprimida. A violência doméstica, tão comum que era cantada em prosa e verso, um tapinha não dói, foi confrontada pela Lei Maria da Penha. Afirmar que uma mulher era mal comida se tornou o comentário inaceitável de um neandertal. Na mesma direção, os LGBTQI se fizeram mais visíveis na exigência dos seus direitos, entre eles o de existir, e passaram a denunciar a homofobia e a transfobia. Figuras públicas, como a genial cartunista Laerte Coutinho,
anunciaram-se como mulher sem fazer cirurgia para tirar o pênis. O que há entre as pernas já não define ninguém. A posição de homem heterossexual no topo da hierarquia nunca foi tão questionada como nos últimos anos. Tanto que, como reação, surgiram propostas para criar o Dia do Orgulho Heterossexual, o Dia do Homem e até o Dia do Branco. Não faz sentido inverter datas para quem tem todos os privilégios, mas as proposições mostram que a perda destes privilégios em particular parece ter balançado o mundo de quem sempre teve a coleção completa de vantagens como direito inalienável. O que a maioria dos homens acredita que era seu direito, dizer o que bem entendesse, especialmente para uma mulher, já não era possível. Não dá para falar mais nada. Se tornou uma frase popular em suas bocas. As já tradicionais piadas de viado, um tema clássico de fortalecimento da identidade de macho, tornaram-se inaceitáveis. O politicamente correto que Bolsonaro e seus seguidores tanto atacaram nesta eleição foi interpretado como agressão direta a privilégios que eram considerados direitos. Por isso, reagiram com tanta violência assim que se sentiram autorizados a sair do armário, ou da gaiola, como gostam de afirmar. Para um homem pobre, seja ele branco ou negro, tripudiar sobre gays e ou mulheres na sua vida cotidiana pode ser a única prova de superioridade, enquanto enfrenta o massacre diário de uma jornada extenuante e mal paga. Bolsonaro compreendeu isso muito bem. Em seu discurso para a população aglomerada na Praça dos Três Poderes, para a sua posse, o novo presidente colocou o combate ao politicamente correto como uma das prioridades do seu governo. Não a assombrosa desigualdade social que até mesmo presidentes conservadores achavam de bom tom citar, mas a necessidade de libertar a nação do jugo do politicamente correto. Logo no início do discurso, Bolsonaro afirmou, abre aspas, é com humildade e honra que me dirijo a todos vocês como presidente do Brasil e me coloco diante de toda a nação neste dia como um dia em que o povo começou a se libertar do socialismo, se libertar da inversão de valores, do gigantismo estatal e do politicamente correto. Fecha aspas. Esse é o brasileiro acorrentado que votou para retomar seus privilégios, incluindo o de ofender as minorias, como seu representante fez durante toda a carreira política e também na campanha eleitoral. Para muitos, era apenas o privilégio de voltar a ter assunto na mesa de bar, ou de não se sentir reprimido pela sobrinha empoderada e feminista no almoço de domingo. Somado a isso, as cotas raciais nas universidades, assim como o Estatuto da Igualdade Racial, conquistas dos movimentos negros reconhecidas pelos governos do PT, atingiram fundo os privilégios de raça. Estes, tão enraizados quanto os privilégios de classe e de gênero no Brasil, possivelmente mais, como já foi abordado anteriormente. Os direitos de gênero, classe e raça estão conectados e tiveram grande impacto no resultado eleitoral e também no antipetismo. O ódio dos bolsonaristas, que expressa não na ação, mas na reação, a de quem se defende do que acredita ser um ataque. Também por isso sentem ser legítimo lançar as piores e mais violentas palavras contra o outro. Acreditavam, e ainda acreditam, estar apenas se defendendo, o que na sua visão de mundo justificaria qualquer violência. Também, por isso, o outro é inimigo, e não opositor. Mas qual é o ataque que acreditam estar sofrendo? A suspensão de privilégios que consideravam direitos, acirrada pelo desamparo que uma crise econômica e a ameaça de desemprego provocam. Era gente,
principalmente homens heterossexuais e brancos, que nos últimos anos via o chão desaparecer debaixo dos seus pés. Excluídos das elites intelectuais, pressionados a ser politicamente corretos, porque outros saberiam mais do que eles, ridicularizados na sua macheza fora de época, assombrados por mulheres até mesmo dentro de casa, reagem. Como se sentem fracos, reagem com força desproporcional. Esses brasileiros não querem um homem melhor do que eles na presidência. O que querem é um homem igual a eles no governo. Numa época em que até as metáforas se literalizaram, Bolsonaro lhes devolve, literalmente, aquilo que sentem que lhes foi tirado. Ao assumir o poder, Bolsonaro mostra que a ordem do mundo volta ao normal. Com Bolsonaro, eles voltam também ao governo de suas próprias vidas, sem serem questionados, nem precisarem ser questionados sobre temas tão espinhosos como, por exemplo, a sexualidade e seu lugar na família e na sociedade. São principalmente homens, mas também são mulheres que sentem que a opressão é um preço baixo a pagar para voltar a um território que, mesmo asfixiante, é conhecido e supostamente mais seguro num mundo movediço. São brasileiros que pertencem a diferentes religiões, mas a votação mais expressiva recebida por Bolsonaro foi entre os evangélicos. As igrejas evangélicas, como já ficou claro, encarnam uma das mais importantes mudanças culturais e políticas do Brasil. Como disse Bolsonaro em seu discurso às massas, logo após ser ungido com a faixa presidencial, abre aspas, não podemos deixar que ideologias nefastas venham a dividir os brasileiros. Ideologias que destroem nossos valores e tradições, destroem nossas famílias, alicerce da nossa sociedade. Podemos, eu, você e as nossas famílias, todos juntos, reestabelecer padrões éticos e morais que transformarão o nosso Brasil. Fecha aspas. Como se sentiam burros diante da intelectualidade acadêmica que sempre lhes torceu o nariz pontudo, os bolsonaristas adotaram seus próprios intelectuais, e também foram adotados por eles, como fez Olavo de Carvalho, autor best-seller que passou a exercer seu autoproclamado anarquismo de forma bastante interessante. Bolsonaro torna-se, então, aquele que não tem medo do que diz o que pensa, ou aquele que diz a verdade. Bolsonaro se torna herói porque enfrenta o politicamente correto e liberta os sentimentos reprimidos de seus iguais. Eles, que começam a se sentir uns coisos diante de mulheres cada vez mais assertivas e de negros que não aceitam mais um lugar subalterno, podem então voltar a mentir sobre privilégios serem direitos e afirmar que esta é a verdade. Bolsonaro prega transformação, mas só se elegeu porque a sua proposta de mudança trabalha com a ilusão do retorno. Essa nova direita compreende muito bem os anseios de uma parcela dos homens desesperados desse tempo. Na tentativa de voltar ao passado que já não pode ser, mesmo com Bolsonaro no poder, os privilégios perdidos foram taxados de ideologia. Aqueles que ideologizam tudo, até mesmo as relações sexuais e a religião alheias, culpam a ideologia por tudo. Se não gostam dos fatos, como o aquecimento global, convertem-nos em ideologia marxista. Transformam politicamente correto num palavrão. Qualquer limite se torna uma afronta à liberdade, em especial a liberdade de ser violento. Chamam todos aqueles que apontam a necessidade de limites de comunistas ou esquerdistas, como se ambas as palavras significassem uma espécie de pecado capital. Sentindo-se oprimidos por conceitos que não compreendiam, os bolsonaristas descobriram que poderiam dar às palavras o significado que lhes conviesse, porque o grupo os respaldaria.
E, graças às redes sociais, o grupo os respalda. O significado das palavras é conferido pelo número de curtir nas redes sociais. Esvaziadas de conteúdo, história e consenso, esvaziadas até mesmo das contradições e das disputas, as palavras se tornaram gritos, força bruta. É assim que um homem como Bolsonaro vira mito. Ameaçados de perder a diferença que lhes garante privilégios que já não podem ter, Bolsonaro e seus seguidores corrompem a realidade e afirmam sua mediocridade como valor. Macho, branco, sujeito homem. É este o brasileiro que chega ao poder com Bolsonaro? Em parte sim, em parte não. É este o enredo a que assistimos a partir de agora e que desenvolverei nas próximas páginas. Tornar-se adulto não é apenas uma condição biológica. É, no sentido cultural mais amplo, reconhecer seus limites e responsabilizar-se pelas próprias escolhas. Bolsonaro, claramente, é um garoto voluntarioso e mal educado que precisa da aprovação dos maiores. Ao vislumbrar que Bolsonaro poderia ganhar a eleição, diferentes grupos das elites se aproximaram e respaldaram sua candidatura. Cada um com seu projeto próprio. Como o garoto Bolsonaro lidaria com a disputa de gente grande? Como o menino mimado se haveria com a realidade, agora que a campanha acabou? Como seria quando a corrosão dos dias começasse a ameaçar a paixão das massas? E, no lado oposto, como os adultos na sala lidariam com a criança cheia de vontades quando ela não pudesse ser manipulada? Ou quando estivesse sendo manipulada pelo grupo adversário, e então ameaçasse seu projeto próprio de poder? Como se daria essa negociação? E quais seriam os riscos? Como todo medíocre, Jair Bolsonaro arrota ignorância como se fosse sabedoria. Mas, também como todo medíocre, no fundo, bem no fundo, ele suspeita que é medíocre e busca desesperadamente a aprovação dos adultos. No início do governo, Bolsonaro estava encantado por ter um intelectual ligado à escola de Chicago dizendo a ele o quanto é especial. Um herói da Operação Lava Jato lhe tecendo elogios. E, principalmente, generais batendo continência ao capitão. Mas a realidade é sempre implacável com as ilusões. Para acirrar a possibilidade de conflitos, havia ainda a família de Bolsonaro, com seu trio de príncipezinhos, desta vez mimados pelo pai, que ainda chama marmanjos sem limites de garotos. Extasiados com o poder, eles, desde a campanha, já demonstravam seu apreço pelo palco e a atração por provocar ruído. Como o pai típico desse momento histórico, Bolsonaro protege seus meninos. Nesse caso, da própria mediocridade. Os Bolsojúniors parecem ter certeza de que são excepcionais e de que a realidade vai sempre se dobrar à sua vontade. Se não se dobra, sempre pode chamar um cabo e um soldado para fazer o serviço. A experiência de Brasil que se iniciou em 2019 é fascinante, mas só se vivêssemos em Marte e se a maior floresta tropical do planeta não estivesse ameaçada. Em algum momento, Jair Bolsonaro se olhará no espelho e verá apenas Fabrício Queiroz, o ex-PM e ex-assessor do filho mais velho que não pode explicar de onde vem o dinheiro que depositou na conta da primeira-dama. Em algum momento, Jair Bolsonaro poderá se olhar no espelho e ver apenas a imagem mais exata de si mesmo. Assombrado pela verdade que não poderá chamar de fake news, ele correrá para as ruas para ouvir os Queirozes gritarem: mito, mito, mito. Mas o grito poderá ter sido engolido pela realidade dos dias. Saberemos então, em toda a sua magnitude, o que significa Bolsonaro no poder. Enquanto isso, cabe fazer as primeiras considerações sobre o coiso que agora constrói as ruínas do Brasil.
A coisa do coiso. A chegada de Jair Bolsonaro ao poder, com 57,7 milhões de votos, é processo, não ruptura. Ainda que, para muitos, entre os quais me incluo, tenha sido difícil acreditar que o personagem mais bruto e brutal da política brasileira se tornasse presidente do Brasil, os sinais já estavam dados. O bolsonarismo é um fenômeno da democracia brasileira, de como ela foi fundada e de como se desenrolou, e é um fenômeno que ganha força pelo modo como o PT se tornou governo, no que fez de bom e no que fez de ruim. Sem lulismo, palavra e conceito construídos pelo cientista político André Singer, é provável que não houvesse bolsonarismo. Minha hipótese, que pode ou não se comprovar nos próximos anos, é que não é possível lulismo sem Lula, mas é possível bolsonarismo sem Bolsonaro. A pessoa e o personagem Jair Bolsonaro deram nome e forma a esse fenômeno que testemunhamos nascer e conquistar poder no Brasil. Suspeito, porém, que, pelo seu próprio conteúdo, o bolsonarismo vai muito além de Bolsonaro e, em determinadas condições, pode prescindir dele. Era necessário um Bolsonaro para encarnar o bolsonarismo, mas o espírito que o mantém em movimento vai muito além do personagem. Já, Lula é a carne e o espírito do lulismo, fenômeno que vai muito além do petismo. Tanto que as pesquisas de opinião indicavam que Lula poderia vencer a eleição, caso não tivesse sido impedido de ser candidato. Ao mesmo tempo, Bolsonaro se elegeu em grande parte pelo forte antipetismo que move uma fatia importante da sociedade brasileira. O petismo existiu, e foi forte, nos anos que precederam a vitória de Lula, quando as ruas do Brasil se cobriam de bandeiras vermelhas do partido, tremulando nas mãos de militantes espontâneos que nada recebiam para lutar pelo PT. Testemunhamos esse fenômeno desde o final dos anos 80, durante toda a década de 90 e até o início dos anos 2000. Com Lula no poder, a partir de 2003, o petismo foi perdendo força, engolido pelo lulismo. Ressurgiu com toda a força pelo seu avesso, o antipetismo, fenômeno onde foram colocados todos os erros do PT, os reais e os inventados. Parte dos eleitores só conseguiria seguir dando seu voto a Lula exatamente porque fez esse deslocamento, aderindo a um e negando o outro. O que acontecerá com esses três fenômenos entrelaçados, lulismo, petismo e bolsonarismo, os próximos anos mostrarão. O que é possível apontar no momento em que escrevo este livro é o processo, já demonstrado nas páginas anteriores, e as primeiras percepções sobre o que é o bolsonarismo e sobre como ele se apresentou em seus primeiros 100 dias no poder. Limito-me aqui a abordar o que considero uma contribuição própria para pensar sobre essa nova força que disputa o momento. Essa reflexão, como a maior parte deste livro, foi elaborada ao longo dos meus artigos de opinião, e meus artigos de opinião foram elaborados a partir de meus projetos de reportagem de longo prazo.